Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis de superação, fé e perdão de todos os tempos. Uma narrativa que nos mostra como, mesmo nos momentos mais sombrios, um propósito maior pode estar sendo traçado. Vamos falar sobre José do Egito. Imaginem só, José era o filho preferido de seu pai, Jacó. Ele até ganhou uma túnica colorida, super especial que o diferenciava de todos os seus irmãos. Isso, como vocês podem imaginar, não caiu nada bem. Os irmãos de José, consumidos pela inveja e pelo ciúme, começaram a odiá-lo. A situação piorou quando José, ainda muito jovem e talvez um pouco ingênuo, contou seus sonhos. Sonhos que mostravam seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele. Para os irmãos, isso foi a gota d'água. Parecia pura arrogância. A inveja deles chegou a um ponto extremo. Um dia, quando estavam no campo, eles viram José se aproximando e decidiram se livrar dele. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas um dos irmãos, Rubem, sugeriu jogá-lo em uma cisterna vazia. Mais tarde, outro irmão, Judá, teve a brilhante ideia de vendê-lo como escravo para uma caravana de mercadores que passava por ali. E foi o que fizeram. Arrancaram sua túnica, a mancharam com o sangue de um animal e a levaram ao pai, dizendo que José havia sido atacado por uma fera. Jacó ficou inconsolável, chorando a morte de seu filho amado por muitos e muitos anos. Enquanto isso, a vida de José virava de cabeça para baixo. Ele foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial de alta patente, o capitão da guarda do faraó. Mas aqui começa a primeira grande virada. Mesmo como escravo, José não se entregou ao desespero. Ele trabalhou com tanta dedicação e honestidade que logo conquistou a confiança de Potifar. Tudo o que José fazia prosperava, e Potifar percebeu que havia algo especial nele. Ele colocou José como administrador de toda a sua casa. Tudo estava sob o comando de José. Parecia que as coisas estavam melhorando, não é mesmo? Só que não. A esposa de Potifar começou a se interessar por José. Ela tentou seduzi-lo várias vezes, mas José, fiel a Deus e ao seu Senhor, sempre recusava. Ele dizia: "Como eu poderia fazer algo tão terrível e pecar contra Deus?" Um dia, ela o agarrou, mas ele fugiu, deixando seu manto para trás. Furiosa com a rejeição, ela usou o manto como prova e acusou falsamente José de tentar atacá-la. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão, de administrador a prisioneiro. Dá para imaginar a frustração? Primeiro, traído pelos irmãos. Agora, vítima de uma acusação falsa. Na prisão, um lugar escuro e sem esperança, José poderia ter se tornado amargo, revoltado. Mas, novamente, ele manteve sua fé e sua integridade. Logo, o carcereiro-chefe também notou as qualidades de José e o colocou como responsável por todos os outros prisioneiros. Mais uma vez, tudo o que ele tocava dava certo. Na prisão, José conheceu dois servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos estranhos na mesma noite e estavam angustiados porque não sabiam o significado. José, com a sabedoria que vinha de Deus, se ofereceu para interpretá-los. Ele disse ao copeiro que, em 3 dias, ele seria restaurado ao seu cargo, e ao padeiro, que em 3 dias ele seria executado. E foi exatamente o que aconteceu. José só fez um pedido ao copeiro: "Quando tudo estiver bem com você, por favor lembre-se de mim e fale de mim ao faraó para me tirar daqui." Mas, adivinhe, o copeiro, assim que voltou à sua vida confortável no palácio, esqueceu completamente de José. E José ficou na prisão por mais 2 longos anos. 2 anos de espera, de silêncio, de esperança adiada. Pensem nisso. Quantas vezes a gente fica ansioso por uma resposta que não vem, por uma promessa que demora? José viveu isso na pele. Até que um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e com 7 espigas de grão cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Foi aí, só aí, que o copeiro-chefe se lembrou do jovem hebreu que estava na prisão e que havia interpretado seu sonho com perfeição. Imediatamente mandaram chamar José. Ele foi tirado da prisão, barbeado, trocou de roupa e foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo daquela época. O faraó contou seus sonhos e José, com humildade, disse: "Não sou eu quem vai interpretar,
mas Deus dará ao faraó uma resposta. E ele explicou. Os sonhos eram uma mensagem de Deus. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura, que viriam sobre o Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a abundância anterior. Mas José não parou por aí. Ele não apenas interpretou o sonho, ele apresentou uma solução. Ele aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e competente para administrar o Egito durante os anos de fartura, armazenando o excesso de grãos para os anos de fome que viriam. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que disse: será que podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? E ali mesmo, ele nomeou José, o ex-escravo, o ex-prisioneiro, como o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador de toda a terra. José tinha apenas 30 anos. Ele passou 13 anos sofrendo como escravo e prisioneiro, mas agora estava em uma posição de poder inimaginável. Durante os 7 anos de fartura, ele viajou por todo o Egito, construindo celeiros e armazenando uma quantidade imensa de grãos. Ele se casou e teve 2 filhos. Então, a fome chegou. E não foi só no Egito, mas em toda a região. Pessoas de todos os lugares vinham ao Egito para comprar a comida de José. E quem vocês acham que apareceu na fila para comprar grãos? Sim, eles mesmos. Os 10 irmãos de José, eles vieram de Canaã, enviados por seu pai, Jacó, que ouviu dizer que havia comida no Egito. Quando eles chegaram e se curvaram diante de José, o governador poderoso, eles não o reconheceram. Mas José os reconheceu imediatamente. E aqui está um dos momentos mais poderosos da história. José poderia ter se vingado, poderia tê-los humilhado, prendido, deixado morrer de fome. Era o que eles mereciam, certo? Mas José tinha um plano diferente. Ele os testou, acusou-os de serem espiões, manteve um deles, Simeão, como refém e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar que estavam dizendo a verdade. Os irmãos voltaram para casa desesperados e tiveram que convencer o velho Jacó a deixar seu amado filho Benjamim ir com eles, o único outro filho de sua amada esposa Raquel. Quando eles voltaram ao Egito com Benjamim, José preparou um banquete para eles. A emoção era quase insuportável para ele. Para testá-los uma última vez, ele secretamente colocou sua taça de prata na sacola de Benjamim e depois que partiram, mandou seus guardas os acusarem de roubo. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, os irmãos ficaram desolados. Judá, o mesmo irmão que sugeriu vender José anos antes, agora se oferece para se tornar escravo no lugar de Benjamim, para que seu pai não morresse de tristeza. Nesse momento, José viu que seus irmãos haviam mudado. Eles não eram mais os jovens egoístas e cruéis de antes. Eles se importavam uns com os outros e com seu pai. E então, José não aguentou mais. Ele mandou todos os egípcios saírem da sala e, chorando alto, revelou sua identidade. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram paralisados de medo. O homem que eles venderam como escravo era agora o governador do Egito. Mas a resposta de José é uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Ele disse: não fiquem aflitos, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muita gente. Que lição incrível de perdão e de soberania divina! José entendeu que tudo o que ele passou, menos a traição, a escravidão, a prisão, a injustiça, menos fazia parte de um plano maior de Deus para salvar sua família e muitas outras nações da fome. José então trouxe toda a sua família, incluindo seu pai Jacó, para morar no Egito. O reencontro de José com seu pai, que pensava que ele estava morto há mais de 20 anos, é de uma emoção indescritível. A família foi salva e eles prosperaram no Egito. A história de José é uma jornada épica do poço ao palácio. É uma prova de que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando a vida parece injusta e dolorosa, pode haver um propósito maior em ação. É uma história sobre fé, integridade, perseverança e, acima de tudo, sobre o poder transformador do perdão e da graça de Deus.
Espero que essa história tenha tocado o coração de vocês, tanto quanto toca o meu. Ela nos lembra de nunca perder a esperança e de confiar que o mal que nos fazem pode ser transformado em bem. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários qual parte da história de José mais te impactou. Um grande abraço e até a próxima!